Acharam aí 2 Samuel, capítulo 4? Que diz o seguinte: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então, sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Vire as 2 páginas da sua Bíblia, no capítulo 9, ainda no 2 Samuel, só virar umas 2 páginas aí. Capítulo 9 diz o seguinte, é a continuação do texto. Só passou 20 anos do 4 para o 9, mas está continuando a história. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vendo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então inclinou-se e disse: quem é teu servo, para que teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei aos filhos de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse-lhes Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Alguns anos atrás eu assisti um filme que um casal que tinha um filho e eles brigaram. O pai sequestrou o próprio filho, foi para uma mata e ali ficava escondido com o filho, fez um buraco, uma tenda, e a criança devia ter uns 5, 6 anos, e sobre aquela tensão, a polícia procurando, e toda vez que eles ouviam um barulho, alguma coisa, a criança tinha que correr por um buraco onde ele tinha feito, se esconder, e ali passou meses ali, comendo das coisas que tinha ali na mata, até que a polícia conseguiu resgatar a criança no confronto com o pai, matou ele, né? A criança já tinha perdido a mãe também, né? Quando o pai fugiu com ele. E aí a criança foi dada a adoção e uma família adotou. E aí o filme mostra os traumas que aquela criança tinha vivido e a forma como foi difícil para a família, para o pai adotivo lidar com aquela criança. Ele não aceitava afeto, quando encostava nele ele era agressivo e com muita dificuldade para
para aqueles traumas, tudo aquilo que aquela criança passou, pudesse se livrar de todos aqueles traumas. E o filme é um filme dramático, mostrando da forma como aquilo foi introduzido na mente daquela criança e como afetou a sua vida na adolescência, na juventude, e a família perseverou e, por fim, conseguiu conquistar a criança já era adolescente, né? Mas mostra ali, aquele filme mostrou as dificuldades, que é o trauma, né? E nesse texto que nós lemos, nessa história que nós lemos aqui, a gente vê que a mesma coisa aconteceu com essa criança, né? Mefibosete, e como a sua juventude, a sua vida adulta foi afetada também com todos esses traumas que lhe aconteceu. Eu vou fazer só um pano de fundo para vocês entenderem o que de fato aconteceu aqui. Israel estava em guerra contra os filisteus. Saul era o rei de Israel. Essa criança, Mefibosete, era neto do rei. E Deus já havia falado que ia tirar o trono do rei Saul, que ia passar para Davi, porque ele havia desobedecido a voz de Deus, tinha pecado, tinha afastado de Deus. E nesta guerra contra os filisteus, o rei Saul e o seu filho Jonatas caiu diante dos filisteus. O exército de Israel foi derrotado. Os generais, alguns foram mortos. E Davi, nesse mesmo momento, estava em outra guerra. Ele tinha os valentes de Davi, né, uma tropa, estava guerreando contra os amalequitas. Israel perde a guerra, é derrotado, é morto o seu rei, os filhos do rei, que estava em combate, e a notícia chega em Israel. É morto o rei, é morto seu filho. E ali, com aquela notícia que chega na cidade onde morava os parentes do rei, a babá que cuidava daquela criança, porque quando um rei era morto, o novo rei que assumia, exterminava tudo quanto fosse descendente do antigo rei, para não ter nenhuma conspiração contra o novo rei. E aquela babá, sabendo disso, para tentar salvar, a criança já tinha 5 anos, né, já cuidando dele há 5 anos, já tinha um afeto, ela sabendo disso, na tentativa de fugir, para evitar que fosse morto, ela correndo, a criança cai, quebra os 2 pés, se torna deficiente, né? Na época a medicina era bem primitiva, e ela vai para outra cidade chamada Lodebar. Para vocês terem uma ideia, era mais de 130 quilômetros a pé, carregando uma criança de 5 anos, deficiente. Demorou mais de uma semana. A estrada vinha contornando as montanhas de Gileade. Quem conhece um pouquinho de geografia sabe do que eu estou falando, geografia bíblica sabe do que eu estou falando. Imagina uma criança que quebrou os pés, os tendões, na época não tinha antibiótico, não tinha anti-inflamatório, a criança gritando de dor, e aquela mulher carregando ela por mais de uma semana para chegar nesse local para salvar, na tentativa de salvar a vida daquela criança, com febre, né? Enfim, sem cuidados médicos. E aí chega, deixa a criança para uma família Maquê, que era uma família rica ali, daquele local, que era conhecido da família de Saul, para cuidar daquela criança. E aquilo, Davi sai vitorioso da guerra contra os amalequitas. 20 anos se passaram. Do capítulo 4 ao capítulo 9 se passou 20 anos. Davi já tinha se consolidado como rei, primeiro de Judá, depois de todo Israel. E Davi se lembra da promessa, do pacto que fez com seu amigo Jonatas, que era filho do rei. Aí ele fala, mas será que não tem ninguém vivo da família deles? Aí chamou um antigo empregado da família, ele fala, tem um aleijado lá em Lodebar. E aí ele fala, então traga que eu vou usar de bondade, vou restituir o que era da sua família. E aí traz Mefibosete, e tem esse diálogo aqui no capítulo 9, que nós acabamos de ler. A título de introdução, Mefibosete ele passa por um trauma muito intenso. Trauma é uma ferida aberta, que tem o potencial de mudar a rota e o destino de uma pessoa. É uma interferência emocional, né? Uma experiência desagradável que deixa marca duradoura
na vida de qualquer pessoa e tem um potencial para mudar o rumo daquela pessoa, direcionamento da vida, né? É o que aconteceu aqui, a gente vai ver na vida de Mefibosete. É diferente de provação, né? A provação é uma dificuldade que a pessoa passa e aquilo ali, a Bíblia é até positiva, né? Tiago fala disso, né? Tem de alegria por quando passar por provação, então trauma já é diferente. Já é uma ocorrência que a pessoa não tem um controle daquilo, não tem, e aquilo ali marca a vida da pessoa. E Mefibosete, ele passou por pelo menos 5 traumas aqui, com essa experiência. Imagina, uma criança de 5 anos presenciar tudo aquilo. E eu gostaria de, nessa oportunidade, falar sobre esses traumas, mas Deus, no final, restituiu, né? Restituiu a sua saúde física. O trauma que ele passou, Deus curou, e isso pode nos dar diretrizes também para a nossa vida. Então, é importante falar que trauma, ele tem cura, né? Precisa ser reconhecido e tem tratamento. E aqui a gente vê que a terapia que Deus usou para curar os traumas que Mefibosete teve. Primeiro, Mefibosete, ele teve um trauma físico. Ele caiu, quebrou os pés. Ele ficou deficiente, com 5 anos de idade. Perdeu a sua mobilidade física, com aquele trauma físico. E aí imagina, ele com 5, 6, 7 anos, sem poder andar, né, vendo as demais crianças andando, correndo, e ele ali sem mobilidade, sem poder andar, porque ele teve um trauma físico. Aí na adolescência, os jovens se alistavam, o sonho de todo jovem israelita era se alistar no exército, guerrear as guerras de Deus, porque ouvia o triunfo do exército de Deus, e ele não podia se alistar, não podia ser um arqueiro, não podia manusear a espada, porque ele tinha um trauma físico, ele era deficiente, ele não podia andar, ele tinha dificuldade de locomoção. Aí imagina, ainda morando na casa de Maquê, precisando dos cuidados, né, para tudo, para se vestir, para ir no banheiro, para trocar, por conta do trauma físico. Mas além do trauma físico, ele teve um trauma familiar. Imagina alguém chegar na sua casa e falar: é morto seu pai, é morto sua mãe, é morto seus tios, é morto toda a sua família. Só ficar você. Imagina o trauma que é isso, para uma criança, para um adulto também, né? Passar por um trauma, perder toda a sua família. E ele perdeu, porque família é a estrutura de identidade, né? Segurança. Então, não tinha dia de pai, dia de mãe, não tinha dia de nada, porque ele não tinha família, ele não tinha uma referência, ele não tinha parente. Perdeu toda aquela família. E na fuga, ele, com aquela notícia devastadora, imagino que aquele dia ficou marcado na vida daquela criança. Com os gritos, né, de que havia o rei, o seu avô, o seu pai estavam mortos e fugindo, né, para tentar salvar a vida daquela criança. Então, a psicologia fala que quem passa perde toda a sua família, a pessoa pode ter muita dificuldade em relacionamento, né, em fazer novos amigos, porque aquilo ali aquele flashback daquela notícia do que aconteceu vai ficar martelando na cabeça da pessoa. E isso deve ter acontecido com ele, né? Comprometeu a capacidade dele de confiar em alguém, né? Segundo a psicologia, a criança pode regredir, voltar a fazer xixi na cama e ter dificuldade de aprendizado e uma série de coisas. Então, Mefibosete, ele teve um trauma físico, quebrou as pernas, perdeu a locomoção, ele teve um trauma familiar, porque ele perdeu toda a sua família, mas além disso, ele também teve um trauma emocional. E aqui a gente vê isso aqui no texto, porque quando ele chegou até Davi, ele falou: quem sou eu? Eu não passo de um cão morto. Cão, para o judeu, é sinônimo de imprestável, de inútil, de alguém que não é nada. Então ele tinha um trauma emocional, ele tinha um complexo de inferioridade, ele se sentia um inútil, um sujo, um imprestável. Aqueles 2 traumas gerou esse terceiro, que é um trauma emocional. Ele tinha esse complexo de inferioridade. Não se achava nem gente. Um cão já era uma ofensa para o judeu. Imagina um cão morto. Ele se sentia nada, um inútil. Isso aí é a distorção da identidade, né? Ele se via como um indigno, alguém sem valor. E aquilo ali, complexo. Um trauma físico, um trauma familiar, um trauma emocional, mas ele também tinha um trauma social. Porque Mefibosete, ele foi levado para Lodebar. Lodebar, a palavra Lodebar e a cidade quer dizer lugar árido, sem pasto, lugar do esquecimento. Era um lugar onde não havia pasto, não havia ovelhas,
Era um lugar ruim, era a periferia de Manassés. Ficava afastado das capitais. E ali era um lugar árido, sem pasto, sem prosperidade, um lugar onde vivia pessoas indignas. Então, nesse cenário que Mefibosete ficou 20 anos, dos 5 anos até os 25, 26 anos. Então, ele tinha um trauma físico, um trauma emocional, um trauma familiar e um trauma social. Imagina o cenário, né? Passar quase 20 anos, mais de 20 anos, né, num lugar desse. E todos esses traumas gerou em Mefibosete um trauma espiritual. Ou seja, ele não, quando ele ouvia falar de Deus, dos triunfos de Israel, do que Deus tinha feito com a nação de Israel, com o exército, das prosperidades, ele não acreditava em nada daquilo. Ele via Deus como um ser mau, porque destronou o seu avô, o seu pai, talvez foi se via responsável por tirar a locomoção dele, quebrar suas pernas. Então ele tinha uma distorção de Deus. Uma projeção de um Deus mau. Tudo aquilo gerou em Mefibosete um trauma espiritual. Ele via Deus como um inimigo, como alguém que o castigou. Ele não via que Deus era um refúgio, mas o Deus como um arquiteto de toda a sua desgraça, de tudo isso, um Deus, um ser vingativo. Então, ele tinha esses 5 traumas. Tá bom para tu ou não? Imagina. Todos esses traumas. Como que Deus trabalha na vida de uma pessoa dessa? Tem restauração? Tem como restaurar uma pessoa dessa? Sim ou não? Sim, a gente vai ver que Deus restaurou, porque para Deus nada é impossível. Então, Mefibosete ele foi assaltado pelas tragédias da vida. Ele perdeu o trono, ele era a realeza, ele era descendente do rei. Ele perdeu a sua segurança familiar, ele perdeu a sua família, ele perdeu conforto, proteção, perdeu os seus sonhos, ele perdeu a perfeição, né? Naquela época contava muito isso. Ele perdeu a capacidade de andar, tudo isso, nenhum só dia. Perdeu tudo isso. E a pergunta que eu te faço é: o que te impede de caminhar? Qual é o trauma que você tem vivido? Talvez pode ser um trauma físico, você tem vergonha de alguma parte do seu corpo. Talvez seja um trauma familiar, a pessoa foi abusado na infância, ou verbalmente, ou fisicamente. E há pessoas que projetam em ver o pai, não tem contato com a família, não gosta do pai, porque não teve referência de pai, de mãe, de família. Então tem um trauma familiar. Há pessoas que têm um trauma, um complexo de inferioridade, né, que é um trauma emocional, e é humilhado na infância, na adolescência, e às vezes a pessoa vence na vida, se torna bem financeiramente, aí aquela mania de grandeza, né, ele quer mostrar o carro dele, a casa, tudo dele é melhor, porque ele quer compensar esse complexo de inferioridade. Há pessoas que têm um trauma social, cresceu em extrema pobreza, né, então, assim, não gosta de pobreza, de nada disso, tem vergonha da sua origem, da sua família. E há pessoas também que têm trauma espiritual. Foi abusado verbalmente por algum pastor, e aí faz a projeção em Deus. Não quer saber de Deus, de igreja, de nada, porque projeta em Deus toda aquela maldade. Mas Mefibosete, com tudo isso, Deus restaurou. A gente vai ver o caminho e o que Deus usou para restaurar aquela pessoa. Mas antes disso, eu queria fazer só uma pequena consideração, porque essa babá, ela é um lembrete para nós, cristãos. Os cristãos mais velhos, obreiros, os cristãos mais maduros. Porque aquela babá, ela era incumbida de cuidar da criança, de alimentar, porque uma criança é totalmente indefesa, né? Criança, se você deixar ela sair lá no meio da rua, é perigoso ser atropelada. E a babá, ela tinha a incumbência de cuidar, e foi ela que causou o acidente naquela criança, que tornou a criança deficiente. Não porque quis fazer aquilo, mas foi na tentativa de ajudar, de proteger, acabou causando trauma na criança. Eu fico imaginando a cabeça dessa babá também, né? Com o tempo que passou, ela sempre lembrando da criança e o trauma que causou naquela criança. Então, que Deus nos livre, né, no trato com as crianças espirituais, de causar o trauma em alguém. A gente possa falar igual o apóstolo Paulo, né? Estou livre do sangue de qualquer um. Deus nos ajude nesse sentido. Mas qual foi o caminho que Deus usou para o processo de restauração de Mefibosete? Primeiro, não se permita dominar pelo medo. Mefibosete agora já estava com 25 anos, 26,
ou 27, já estava casado, tinha um filho, e aí alguém chama, bate palma na sua casa, e aí quando ele vê, é a carruagem real, os soldados lá de Jerusalém, com a charrete, com cavalos. Ele se assustou, o texto aqui a gente percebe que ele temeu, ficou com medo, por certo, ele vivia com medo, né, durante esse tempo todo, porque o seu tio foi morto dormindo, o irmão de Jonas, seu pai, estava deitado, era um dos generais de Saul, e as pessoas foram lá e assassinaram ele, ainda cortaram a cabeça e levaram para Davi. Porque além de ser morto, o Davi não matou, mas as pessoas, para agradar o rei, ia lá, sabia que era descendente, ia lá matava. Então toda vez que ele via soldado, algum de Jerusalém, de Davi, ele já ficava com medo. E ali, alguém chega e fala, o rei Davi te chama, ele quer falar contigo. Ele temeu, tremeu, ficou com medo, né? Apesar de todo sofrimento, ele não queria morrer. E aí ele entra na carruagem e ali ele já elabora uma fala para falar com o rei. Eu sou pai, tenho um filho, preciso cuidar da minha família. E aí quando é levado ao rei, chega lá ele temendo por sua vida, tremendo, ele se joga no chão, fala, eu não passo de um cão morto, eu não sou ninguém, não se preocupe comigo. Aí Davi fala, calma, não temas, eu não quero te fazer mal. Muito pelo contrário, eu quero te fazer bem. Não temas. E quando fala isso, o medo de Mefibosete é desfeito. Ele perde ali o medo. Porque o medo, ele cria muitas coisas na nossa cabeça. O medo é devastador. Há pessoas que, por exemplo, você está com muito medo, você imagina aqui, você está sozinho aqui, aí só o vento balançar na árvore ali, você já imagina uma pessoa aqui ali, a árvore está balançando, o medo, ele cria coisas na nossa cabeça, a gente sofre por antecedência, uma coisa que pode acontecer a semana que vem, você já está sofrendo hoje. Não chega a semana que vem e não aconteceu nada daquilo. E Mefibosete era isso, ele estava dominado pelo medo. Porque o medo é uma força, ele tira a nossa força, suga a nossa força, o nosso prazer. E a primeira coisa que ele é confrontado é com esse medo. O medo ser dissipado. Porque o medo, ele era infundado. Ele imaginava um rei mau. E aquele medo é confrontado. Então, o medo é uma prisão que nos paralisa. A gente imagina coisas que não acontecem, sofre por antecedência. E a terapia de Deus aqui primeiro é confrontar aquele medo, mostrar que era medo infundado, que ele não precisava temer. E Davi fala, não temas. E essa expressão não temas, não tenha medo, aparece 365 vezes na vida. Para a gente não temer, confiar em Deus. Dissipar esse medo. Porque o medo só nos paralisa, só nos faz andar para trás. Então, se você é dominado pelo medo, saiba que Deus quer tirar esse medo de você. Ele quer fazer essa terapia e tirar. João fala, né? Ou a fé lança fora o medo, ou o medo lança fora a fé. E a fé em Cristo pode lançar fora esse medo. E isso nos leva para a segunda lição. A primeira é essa, perder o medo, né? Davi falou, não temas. Eu quero te fazer o bem. Não tenha medo. O medo é dissipado. Mas a segunda lição aqui é creia na bondade do rei. Mefibosete imaginava um rei tirano, opressor, assassino, mau. Quando ele era criança, ele, por certo, ouvia as histórias que Davi entrava com seu exército, matava mulheres, matava crianças, matava tudo. E ali, quando ele está diante de Davi, ele começa a ver que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não, aquela imagem de um rei tirano é dissipada também. E Davi queria usar de bondade para com ele. Não era nada daquilo que ele tinha ouvido falar. Por isso, creia na bondade do rei. Mas eu não me refiro ao rei Davi, eu me refiro ao rei Jesus. As pessoas têm dificuldade em acreditar na bondade de Deus. Há pessoas que creem mais que Deus é um tirano, que castiga, que pesa a mão, que vai te ferir, do que crer na bondade de Deus. O próprio Davi escreveu, né? Certamente a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida. Não é um dia nem outro, é todos os dias. A bondade de Deus. Jesus, ele tem compaixão. A palavra compaixão, paixão quer dizer sofrimento com junto. Então, ele tem compaixão, ele sofre com o nosso sofrimento. E a palavra íntima compaixão só é falada de Jesus. Ele tem íntima compaixão, ou seja, ele sofre com o nosso sofrimento. A sua dor, ela dói em Deus. Então, ele é um Deus amoroso e bom.
Creia na bondade do rei Jesus. Creia na bondade de Deus. Ele tem compaixão, ele tem íntima compaixão. Então, depois de perder o medo, do medo ser dissipado, ele passa a ver que o rei era um rei bom. E isso leva para a terceira lição: desfrute das riquezas do rei. Davi chama Mefibosete e fala: eu vou restituir tudo que você perdeu. As coisas que eram do rei, do seu avô, eu vou devolver tudo. As terras, os bens, tudo será devolvido. Então desfrute das riquezas do rei. Tudo que foi perdido eu vou te restituir. E nosso Deus é um Deus da restituição. Há pessoas que perderam os filhos para o mundo, para as drogas, e Deus quer restituir. Há pessoas que perderam a paz interior. Deus é o nosso Deus, é o Deus da paz. Ele quer te dar paz. Perdeu bens materiais e o nosso Deus, ele quer restituir. Como restituiu Mefibosete? Mas há pessoas que têm dificuldade de acreditar e de desfrutar das riquezas de Deus. Lembra do irmão do filho pródigo? Chegou e falou: meu pai é rico, tem tudo, e eu não posso fazer uma festa, matar um cabrito para comemorar com os meus amigos. E o pai dele falou: não, você pode, está tudo aí, tudo que é meu é seu. E Deus é assim, nós somos co-herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo. Então, Deus, ele quer te restituir. Desfrute das riquezas de Deus. Percebe a terapia que Deus está usando? Está reescrevendo a história de Mefibosete. E a quarta lição: desfrute da intimidade do rei. Davi falou para ele: você comerá pão todos os dias à minha mesa, vai ser meu filho. Todos os dias à minha casa, à minha mesa, você comerá pão. Ou seja, você vai ter intimidade comigo, meu filho, na minha presença. E nós temos que desfrutar da intimidade com o rei Jesus e com Deus. Então, no palácio, ele, imagina, Mefibosete, quando saiu de Jezreel para Lodebar, ele saiu como príncipe, chegou lá como um deficiente, como escravo. Agora ele estava sendo restituído à posição de príncipe, a filho do rei, foi devolvido os seus bens. E Davi como pai, ele não teve referência, né, porque cresceu sem o pai, sem o avô, sem a família, não tinha referência de pai. E agora Davi era uma referência para ele, um relacionamento. E pai, você sabe que a gente não precisa marcar audiência para falar com o pai. Pai, a gente entra a qualquer hora na presença, fala, tem intimidade. E o que Deus quer é isso, que você tenha intimidade com ele. Comer pão à mesa, fala de intimidade, né? Comunhão, koinonia, fala em ter coisas em comum, parceria, intimidade. E comer pão fala isso. Há pessoas que só tem intimidade, só fala com Deus no dia do culto, nem lê a Bíblia, não tem, e você está perdendo muito. Tenha intimidade com Deus, desfrute da intimidade com Deus. Ore, busque a Deus, ande com Deus. Tenha comunhão com Deus. E a lição aqui para Mefibosete é essa: passar a ter comunhão com Deus. Deus estava trabalhando no psicológico de Mefibosete. Ele cresceu com um pai ausente, que estava morto, né? Mas agora ele podia ter intimidade, almoçar, se alimentar todos os dias na presença do rei, ali à mesa do rei. E a quinta lição, nós temos aqui é o seguinte: arranque Lodebar do seu coração. Ele morou 20 anos naquele lugar de tragédia, lugar de dificuldade, e agora o rei chamou ele para Jerusalém. A palavra Jerusalém quer dizer lugar de paz. Ele foi chamado das tragédias para o lugar de paz. E é o que Deus faz com a gente, ele nos tira das tragédias da vida e nos traz para um lugar de paz, para Jerusalém celestial, a Jerusalém espiritual. E é isso que Deus fez com Mefibosete, porque Lodebar não é mais seu lugar. Ele nos chama para Jerusalém. Ele restituiu tudo que Mefibosete tinha perdido e ele chama para Jerusalém, lugar de paz. Então arranque Lodebar do seu coração. Às vezes a pessoa sai de Jerusalém, de Lodebar, vai para Jerusalém, mas às vezes Lodebar ainda está no seu coração. Precisamos tirar Lodebar do nosso coração. Toda vez que a gente vive com medo, com insegurança, não acredita na bondade de Deus, vive com medo, a gente está voltando para Lodebar. Portanto, tire Lodebar do seu coração. A gente vê aqui que Mefibosete ele foi atropelado pela tragédia. E às vezes a gente é atropelado. É uma engrenagem que a gente não tem controle, né? Somos atropelados pelas circunstâncias, coisas acontecem, coisas fora do nosso controle, da nossa responsabilidade. Mas em vez de ficar vivendo em autocomiseração, lambendo as feridas, como Mefibosete, Deus ele quer restituir, restaurar a nossa saúde mental, espiritual,
voltar a ter comunhão com Deus, voltar a gozar da intimidade com Deus. Então devemos crer na bondade de Deus, que Deus é um Deus amoroso, bom. Romanos fala nele, prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o banquete, ele está pronto. O banquete de Deus, ele está pronto e posto. E ele chama, vinde, comei, sem dinheiro, sem preço, se alimentar da presença de Deus, da segurança de Deus. Ele convida cada um de nós nessa noite. O banquete está posto e pronto. Mefibosete, ele foi restituído à condição de príncipe porque Davi, ele tinha uma aliança com Jonatas, seu pai. Mefibosete nem sabia disso. E nós somos restituídos à imagem de Deus por uma aliança que Deus tem com Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus morreu por nós. E nós somos restituídos, filho de Deus e co-herdeiro de Cristo, por uma aliança. Assim como Mefibosete não sabia da aliança de Davi, seu pai, Deus, ele tem uma aliança com Cristo. Ele quer restituir tudo que você perdeu. A paz interior, família, as tragédias da vida. Deus, ele quer mudar, e ele tem mudança, assim como ele mudou a vida e a direção de Mefibosete. Ele tem mudanças para cada um de nós. A saúde emocional, saúde espiritual, uma nova família, salvar os parentes que estão distantes. Ele quer dar paz interior. E é isso que ele vai fazer nessa noite. Vamos nos colocar de pé e vamos orar nessa noite para isso. Caso alguém queira receber uma oração, pode estar vindo aqui na frente. Nós estaremos orando ao nosso Deus. Mefibosete, o nome Mefibosete, ele quer dizer vergonha. Mas isso aí foi passado. Porque ele foi transformado. Ele passou a ser príncipe. E tudo aquilo foi passado. Toda aquela tragédia. O que Deus faz e continua fazendo é restaurando vidas. Como ele restaurou a vida de Mefibosete, ele quer continuar restaurando e mudando histórias de vida. Assim como ele mudou de Mefibosete, ele continua mudando, dando saúde emocional, espiritual e restituindo tudo o que a gente perdeu. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus? Vamos orar ao nosso Deus. Vamos acreditar na bondade e misericórdia de Deus. Ele é bondoso, é misericordioso. A bondade de Deus, como o salmista fala, né? Nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Não é um dia, não é 2 dias, mas todos os dias da nossa vida. E a bondade de Deus, como esteve na vida de Mefibosete, assim Ele quer fazer conosco. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, meu Deus.